Olá! O tema da nossa conversa hoje é sobre os sujeitos do ensino médio, a diversidade na educação básica, um dos assuntos do Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio. O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio é uma formação que articula ações e estratégias entre a União e o governo estadual na formulação e implantação de políticas para elevar o padrão de qualidade do ensino médio em suas diferentes modalidades, orientado pela perspectiva de inclusão de todos que a ele têm direito. No Paraná, uma dessas estratégias é a formação continuada dos professores do ensino médio, realizada no Grupo de Estudos em Rede, GER, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e encontros presenciais, objetivando a valorização dos professores e coordenadores pedagógicos do ensino médio. No que diz respeito à discussão sobre os sujeitos do ensino médio, a abordagem tem como foco questões como o jovem e sua diversidade e seu protagonismo social. Para falar melhor sobre esse assunto, nós recebemos a professora Joara Regina Arturi de Almeida Ferreira, coordenadora de apoio à gestão escolar, Marlene Aparecida Comim Araújo, coordenadora da educação do campo, Kenneth Dias dos Santos, da divisão da educação cigana, Dirceu José de Paula, coordenador da educação escolar indígena, e Edna Aparecida Coqueiro, coordenadora da educação das relações étnico-raciais, e Melissa Colbert Belo, coordenadora da educação das relações de gênero e diversidade sexual. Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam muito bem-vindos a essa discussão sobre sujeitos do ensino médio, a diversidade na educação básica. E para darmos início à nossa conversa, professora Joara, considerando o cenário da juventude no Brasil e no Paraná e levando em consideração a diversidade, atualmente, de que forma é possível empoderar esse jovem com relação ao enfrentamento às violências e aos processos de formação cidadã? Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o cenário dessa juventude no nosso país e no nosso estado. Acredito ser bem importante ponderar as idades que compõem esses sujeitos pertencentes à nossa juventude. No censo de 2010, a quantidade de jovens no Brasil, cerca de 50 milhões, que corresponde a 25% da nossa população, estão na idade entre 15 e 29 anos, que compreende a juventude. Em relação a isso, existem três eixos, subgrupos que enquadram esta juventude. Os jovens adolescentes, com idade de 15 a 17 anos, os jovens, que são de 18 a 24 anos, e jovens adultos, que compreendem aqueles que estão entre 25 e 29 anos. Esses dados são dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada. No Paraná, no censo de 2010, o total de jovens é cerca de 2.710.000 jovens, sendo que o percentual entre o sexo masculino e feminino são proporcionais, cerca de 50%, o que também se compara às questões do Brasil, 50% homens, 50% mulheres. Quando se pergunta a esse jovem qual é a sua cor, eles se autodeclaram, 45% se declaram pardos, 15% se declaram pretos e 34% se declaram brancos. Lembrando que se constituem a população negra a somatória dos pardos mais os pretos. Então, temos 60% dos jovens negros em nosso país. Bom, em relação ao grau de escolaridade, é bastante interessante, porque existem cerca de 52% dos nossos jovens que não estudam. Levando esse dado para 50 milhões de jovens, é um número muito significativo. E por isso todo esse empenho em trabalharmos em cima do pacto do ensino médio. Em relação à inserção ao mundo do trabalho, temos 53% dos jovens que fazem algum tipo de trabalho remunerado. 47% não trabalham, mas estão em busca desse trabalho. Então, aqui a gente tem um percentual bastante grande de jovens que nem estudam e nem trabalham. Os problemas que mais preocupam essa juventude está a questão da segurança, emprego, saúde, e a educação aparece em quarto lugar, com um percentual tão grande de jovens que não trabalham, é um dado bastante significativo. Os problemas que mais incomodam no Brasil é a corrupção.
o poder dos traficantes e as desigualdades sociais. Um outro dado também bastante significativo é que cerca de 70% dos jovens, durante um ano, não procuraram nenhum tipo de serviço de saúde. E aí vem uma outra questão, que a cada ano, cerca de 20% das crianças que nascem no Brasil são filhas de mães adolescentes. Então, esses dois dados, eles são bastante significativos, porque eles não procuram o serviço de saúde e temos um percentual tão alto de crianças tendo crianças, né? Jovens tendo filhos. Diante de todo esse contexto, o retrato da juventude tem demonstrado cada vez mais como esta população é vitimizada pelo fenômeno das violências. O aumento da violência na sociedade contemporânea faz da juventude os sujeitos mais vulneráveis socialmente a todas as formas de violência. E a violência mais grave e letal são os homicídios. No mapa da violência, o Brasil, em 2010, 53 dos homicídios ocorridos foram com jovens. 53% do total de homicídios ocorridos foram com jovens. E 76% eram negros, sendo que desse total de 53%, 91% eram homens. Então, aqui a gente tem vários dados que dão uma boa discussão para a gente, né? Nesse cenário, a gente precisa conhecer, reconhecer esses sujeitos para poder compreender e estabelecer um relacionamento e um diálogo. Falando um pouco sobre essa participação cidadã do jovem, a gente percebe que essa participação tem que ser com direitos, possibilitando o conhecimento dos direitos, criando novos direitos e exercendo e gerando o exercício consciente desses direitos. Participação cidadã é um processo integrado ao cotidiano desse sujeito, contribuindo para a construção do projeto de vida de cada um, oportunizando o desenvolvimento para a superação das vulnerabilidades e respeitando as diversidades desses sujeitos. Diante disso, professora Joara, o jovem do ensino médio, ele precisa ser visto hoje como um sujeito de direitos e de cultura. Exatamente. E o desafio da escola, então, é trabalhar com essas diferentes manifestações e identidades culturais juvenis. Isso mesmo, e é preciso que a escola reconheça esse jovem com toda a sua peculiaridade, né? Eu acho que o grande desafio da escola está nesse momento em focar nesse sujeito e perceber como ela pode fazer com que ele permaneça na escola e permaneça aprendendo. Diante do que a professora Joara já falou, professora Melissa, de que diversidade estamos falando? Quando a gente fala em diversidade, a gente pode pensar em múltiplos entendimentos. Se a gente pensar na nossa diversidade biológica, pensar na humanidade e na sua diversidade biológica, nós vamos ter pessoas com diferentes cores de pele, com formatos diferentes de rosto, estaturas, enfim, diversas características físicas, biológicas que nos fazem, enquanto seres humanos, seres diversos. Por outro lado, quando pensamos no que nos singulariza enquanto seres humanos, é o fato de produzirmos cultura. Então, o ser humano, ele modifica a natureza, atribui significado, cria diversas formas, configurações sociais, e dessa forma nós temos outras diversidades que se somam a essas diversidades biológicas, que é a diversidade cultural. Então, pela diversidade cultural, nós temos a humanidade composta num mosaico de possibilidades, de arranjos, de relações sociais, de modos de vida, de organizações. Então, temos uma diversidade entre culturas, né, no mesmo tempo, e no interior de cada cultura temos também subculturas que nos diferenciam. Dessa forma, como é possível pensar num jovem, num único modelo de jovem, mesmo no contexto atual, onde nós temos, e é inegável, avanços tecnológicos, avanços nas possibilidades de comunicação, de informação, a possibilidade do diálogo entre diferentes culturas, diferentes espaços, ela se amplia, mas mesmo nesse contexto, a gente tem que perceber que há formas diferentes, há apropriações diferentes dessas mudanças. Os grupos humanos se apropriam de forma diferente desses avanços e dessas possibilidades colocadas pela tecnologia. Então, estabelecer um único perfil é impossível. E
mesmo se a gente pensar no jovem do presente, nós temos diferentes formas de ser jovem, diferentes pertencimentos nesses jovens, e se pensarmos no jovem hoje ou no jovem do passado, a gente também vai perceber que essas mudanças, essas transformações foram acontecendo ao longo de uma história. Então, nós temos tanto mudanças como permanências no modo de ser jovem numa determinada cultura. E, na atualidade, nós também encontramos diferentes formas de ser jovem. Outra forma de olhar para esses diversos pertencimentos dos sujeitos e dos sujeitos jovens é pensar nos movimentos sociais organizados. Muitos movimentos se pautam pelas identidades, né? Então, tanto nós temos movimentos que afirmam essa identidade étnico-racial, movimentos que afirmam a identidade de gênero, de território, se a gente pensar no espaço rural, no espaço urbano, na forma de ocupação da terra, na ocupação tradicional, na ocupação moderna da terra, movimentos que afirmam-se a partir da orientação sexual, como o movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E, certamente, quando a gente elenca e olha para o conjunto dos movimentos sociais, a gente também está visibilizando determinados grupos que estão se afirmando, mas não está excluindo ou deixando de nominar uma série de outros pertencimentos que nós não visibilizamos nesse momento, são possíveis, né? Existem nas nossas escolas, nas nossas salas de aula, na sociedade. Eu acho que tudo que você comenta é super importante, mas eu percebo também a dificuldade do professor conseguir identificar tudo isso nesses sujeitos, a hora que ele está em sala de aula, né, com o número de alunos ali, com tanta diversidade, como ele pode fazer essa leitura, né? Em que momento, em que contexto ele consegue fazer essa leitura e como ele consegue lidar com toda essa diversidade? Porque nós temos os professores que são formados em uma única disciplina, têm uma formação única e, de repente, ele se depara com um contexto totalmente diverso, né? Aí nós percebemos também a nossa incapacidade de lidar com toda essa diversidade. O que a gente poderia dizer para eles, assim, como fazer essa interface de todas essas questões que você pontuou para a gente? Bom, primeiramente, eu acho que é o olhar, né? Educar esse olhar, né? Porque nós podemos ter sido formados para uma disciplina, mas nós vivemos nesse mundo e entender que a diversidade compõe a nossa espécie, tanto na biologia como nas nossas culturas. Saber olhar para isso é um exercício. Realmente é um exercício. Ter conhecimento de como essas diversidades foram lidas historicamente, né? Porque se hoje a gente fala de um ponto de vista afirmativo dessas diferenças, dessas diversidades, se olharmos para a nossa história, durante muito tempo, as diferenças foram usadas para hierarquizar os sujeitos, para estabelecer parâmetros, né, para estabelecer quem tinha acesso, por exemplo, ao espaço público e quem não tinha, se falarmos de homens e mulheres, por exemplo, né, historicamente, que até, se a gente pensar que até o início do século passado, as mulheres não poderiam votar ou ser votadas, que as mulheres eram consideradas sujeitos inferiores, ou que não tinham autonomia sobre a sua vida, né, precisavam ter a tutela de um homem, né? Então, ler essa história, compreender essa história e ler o mundo com essa lente, né? Ter as lentes abertas para perceber essa diversidade é um primeiro passo. Melissa, me permita, eu penso que de tudo que a gente está colocando aqui, a diferença é norma da espécie humana. Nós é que precisamos retomar essa história do ponto de vista sociológico, antropológico, filosófico. Então, eu penso que nesse momento em que a gente discute o pacto pelo ensino médio, é porque ela vai desembocar numa reformulação curricular. Porque é no currículo onde nós, professores, atuamos, nós fazemos esse recorte, que é histórico, então recai nas nossas mãos de educadores este olhar antropológico. Se nós viemos uma formação que não permite esse entendimento, é nesse momento em que o desafio está colocado. E aí, se me permite, Marlene, eu gostaria de dizer que a importância é
fundamental dos eventos de formação continuada. Como nós educadores aqui, eu acho que pela nossa faixa etária, nós podemos dizer que na nossa formação nós não trabalhamos com essas temáticas. Hoje, no exercício do magistério, nós temos o compromisso social, nós temos o dever de fazermos a nossa formação num processo contínuo. E uma outra questão que eu vejo também como bastante fundamental é fazer esse diálogo intercultural. E esse diálogo intercultural ele tem que ser de coração bem aberto, de se permitir conhecer o outro, de sentar, conversar com o outro, e um diálogo que seja de mão dupla, porque muitas vezes o que nós fazemos é um processo de sentar com os sujeitos só para captar o que ele tem a nos oferecer. Mas se o processo nós queremos que ele seja efetivo, de fato, ele tem que ser em mão dupla, de forma que eu aprenda com os sujeitos, de forma que eu possa passar os conhecimentos que eu tenho para esses sujeitos. E aí eu me permito parafrasear um pouquinho das ideias de Paulo Freire, que ele diz que no exercício do magistério, o professor educa e ele se educa. Ele ensina para o aluno, ele passa essas vivências, assim como ele também recebe, ele aprende com essas vivências. Aproveitando o que a professora Melissa falou sobre as diferenças que os professores colocaram aqui, o texto Os Sujeitos no Ensino Médio, a Diversidade na Educação Básica, ele apresenta a seguinte afirmação: é preciso um aprofundamento teórico que respalde novas práticas na busca de repensar o processo histórico, no qual diferenças se tornam desigualdades. Professor Kenneth, diante disso, diferença e desigualdade seriam sinônimos e como esses termos podem ser definidos neste contexto? Nesse sentido, é importante destacar que, para o exercício do direito à igualdade, é necessário a gente entender que a sociedade ela apresenta desigualdades. E nessas desigualdades estão sujeitos que têm as suas particularidades e nessas particularidades também têm diferentes necessidades. Dessa forma, as políticas públicas para os povos ciganos são políticas específicas, né, que visam superar as desigualdades historicamente estabelecidas. Trata-se de reconhecer que socialmente há condições desiguais ao acesso ao trabalho, à educação, à renda e ao poder político. E essas condições, historicamente, fizeram com que os povos ciganos eles ficassem em uma posição de inferioridade. Dessa forma, a garantia da igualdade nas políticas públicas, ela se refere ao enfrentamento dessas condições desiguais de oportunidades. Mas ela também vem acompanhado da necessidade de garantia do direito à diferença. Assim, a igualdade almejada nessa discussão, ela não deve aniquilar a diferença, né? Então, mas sim, no princípio, na igualdade que ela se reproduz, ou seja, a diferença. Então, busca-se a igualdade de oportunidades de direito entre mulheres, homens, negras, negros, brancas, brancos, homossexuais, heterossexuais, pessoas trans, pessoas não trans, entre outros pertencimentos, né? No qual deve-se reconhecer a singularidade de cada uma dessas identidades. Uma colocação a respeito do que o professor está tratando ali, quando a gente trabalha com o conceito de étnico-racial, né? É justamente para trazer esses dois conceitos, diferença e desigualdade, né? O conceito de raça, ou conceito racial, colocado, né, nessa definição, para fazer o trabalho pedagógico, pensando na educação das relações étnico-raciais, é justamente para não deixar de fora o processo histórico, né? A construção ideológica que fez com que se produzisse na sociedade brasileira desigualdades, as grandes desigualdades, não só, né, colocando aqui a respeito das questões de classe, né, mas também ao acesso à educação, que daí se desdobra, a gente trata isso como uma ideologia que traz, no caso da educação para as relações étnico-raciais, para a valorização da população negra, trazendo especificamente como é que se deu a construção do racismo, né? Aí você compreende, então, de que forma se deu essa desigualdade para a população negra. E essa desigualdade acontece também com o jovem indígena, professor? Acontece, sempre. Aí é o que verifica-se hoje, tanto pelo relato dos trabalhos
advindos dos povos indígenas, quanto às pesquisas que se tem nas áreas, elas são muito mais frequentes no caso dos indígenas que eles saem da aldeia para estudar nas escolas urbanas ou nas escolas não indígenas. Normalmente, o que eles encontram quando eles saem de suas comunidades é um ambiente que muitas vezes é hostil, um ambiente no qual eles são taxados dos mais diversos apelidos, um ambiente que tem tudo para que ele não tenha sucesso, para que esse jovem não tenha sucesso tanto nos seus estudos como na sua carreira. E é nesse sentido que eu admiro muito os sujeitos da diversidade, dos quais nós estamos falando, porque além de eles enfrentarem todas as dificuldades que já são advindas normalmente de uma classe econômica baixa, eles também têm que enfrentar essas dificuldades vindas dessas adversidades, dessas formas negativas de tratamento. Esses conceitos precisam ser bem definidos. Bem definidos. Exatamente. Eu gostaria de fazer um adendo também. É bem interessante nesse sentido pensar uma outra pesquisa do IPEA que se chama Retratos de Gênero e Raça, né? Que ela é Retratos da Desigualdade. Então ela correlaciona, né, as desigualdades de gênero que, por exemplo, lá ela traz dados que mostram que as mulheres, se você comparar mulheres e homens, as mulheres têm menores níveis de renda, menos acesso ao trabalho formal, embora as mulheres acessem mais o nível superior, elas acessam em cursos que são menos valorizados socialmente. Então, hoje você inverteu aquela relação de que eram os homens que faziam mais o curso superior, você tem mais mulheres fazendo curso superior, mas fazendo alguns cursos mais valorizados economicamente ainda são de exclusividade masculina, e ela correlaciona também a questão, o dado racial. Então, ela mostra que entre mulheres negras e mulheres brancas também há uma desigualdade colocada. Entre homens negros e homens brancos também há uma desigualdade. E fica bem visível de que essas desigualdades, que elas têm uma história, que quando a gente se volta para um período escravocrata, por exemplo, a gente identifica isso instituído numa política, numa ordem social, mesmo que a gente tenha superado historicamente essa ordem social, no acesso tanto ao poder, quanto ao espaço público, às políticas públicas, à educação, à renda, as desigualdades ainda persistem. Então, não se trata só de uma diferença biológica, física, de como essas diferenças são lidas socialmente e são utilizadas para justificar as desigualdades. Então, acho que o nosso trabalho ele é de valorizar as diferenças, mas é de enfrentar as desigualdades, é de buscar a igualdade de condições e de direitos. Né? Houve um dado, né, trazido pela professora Joara, que é importante a gente fazer uma observação em relação à identificação do pertencimento da população negra, onde aparece ali que 60%, né, dos jovens se identificam, então, como negros, né, pretos e pardos. E se a gente observar, então, na sala de aula, né, onde está esta população? Por que não desse acesso? Né? Por que não da permanência? Isso é resultado das desigualdades, de como ele teve acesso e como ele né, esse ambiente escolar é preparado para receber, para valorizar, para construir, né, junto com esse jovem negro, uma condição social melhor que realmente tenha significado para ele. Então, quando a gente discute a questão do conceito, né, de diferença e desigualdade, esses dados nos dão assim um retrato muito evidente do que é a desigualdade e como elas são produzidas. E até nos permite, eu creio, que enquanto educadores, nos ver também até que ponto eu estou colaborando para a permanência né, manutenção desta desigualdade. Que muitas vezes nós temos também a noção de que o estabelecimento escolar ele acolhe as diversidades. Muitas vezes esse acolhimento ele só se dá abrindo as portas do estabelecimento para que esses alunos possam entrar. Porém, ele não dá condições de acesso aos conhecimentos, de permanência com sucesso nos estudos. E isso é uma outra forma de exclusão.
Então, acolher significa criar também condições para que esses sujeitos entrem na escola, que eles consigam acompanhar, que eles consigam produzir, que eles consigam evoluir com sucesso na carreira estudantil que eles ingressaram. Diante de tudo que vocês falaram aqui, percebe-se a necessidade de políticas afirmativas que levem em consideração o reconhecimento, a valorização e o pertencimento à diversidade. Agora, a sede já possui políticas que atendem a essa perspectiva? Professora Marlene. Eu entendo que nós possuímos, na medida que na Secretaria de Estado existe um departamento da diversidade. Eu acho que já é uma evidência de que a diversidade ela está sendo vista pelo poder público, é uma política pública estabelecida. Eu entendo também que neste departamento, que já foi nominado no início do programa, as coordenações que trabalham com essa diversidade, né? Nós temos também um momento que eu vejo como uma grande ação afirmativa e de valorização e reconhecimento dos ciganos, né? Eu acho que é um dos estados do Brasil que vem inovando no reconhecimento dessa população. E nós também tentamos, dentro do que existe da legislação nacional, a própria Constituição Federal fala nessa pluralidade, né? Então, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, nós temos as diretrizes estaduais que indicam e reconhecem essa população. Porém, neste pacto, eu vejo que o desafio que está colocado é que a escola ela tem que reconhecer-se como uma instituição social e histórica. Ela tem que reconhecer que ela é formadora de sujeitos que são sociais e são históricos. E ela também mexe com o currículo, que também é histórico e é social. Então, nós temos, eu entendo que nas políticas que a gente está empreendendo na Secretaria, o Estado está muito preocupado, particularmente os departamentos e nós, em decorrência da nossa especificidade, em que haja esse reconhecimento, como instituição social, ela tem que acolher e tem que entender-se formadora de sujeitos que já são sociais e históricos. Nós não o fazemos no âmbito da escola. Nós recebemos sujeitos sociais. E é norma da espécie ser diverso, né? Então, eu vejo que são situações em que, neste pacto, alguns desafios são colocados, como é acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à cultura, ao esporte, que é o direito desse jovem ter. E também dialogar um pouco mais com esse jovem, para que ele permita que nós, que trabalhamos com esse conhecimento social e histórico, possamos ter para eles, além de um projeto acadêmico, que é a escolaridade, um projeto de vida. Porque, às vezes, a gente fica muito no academicismo e a gente esquece que nós estamos tratando com sujeitos sociais, são humanos que precisam de uma formação integral que os reconheça. Porque esse pertencimento, ele só é legítimo na medida que esse sujeito se declarar e se entender e dialogar. Então, nós também somos sujeitos sociais e históricos. Às vezes, pode parecer que o professor, ao formar-se, né, ele está completo. Eu acho que a gente tem, ao longo do caminho, né, tem que ter a humildade de ser aprendiz, né? Na coordenação das relações étnico-raciais, né, nós estamos desenvolvendo uma política educacional, né, a partir da implementação da Lei 10.639, né, que é uma lei que é resultado também, né, das lutas dos movimentos sociais, que a partir então dos anos 80, né, com a democratização da sociedade, possibilitou que os movimentos sociais chegassem então numa conquista, né, de trazer através de uma lei a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e depois, a 11.645,
da cultura indígena, né? Então, através da formação continuada e da implementação de um instrumento, né? A gente chama de um instrumento chamado equipes multidisciplinares, que estão em todos os estabelecimentos de ensino, há uma preocupação em dar condições, né, de formação para que o professor possa, então, desenvolver esse trabalho e que contemple no currículo de uma forma efetiva, né, não como momentos apenas pontuais, mas como currículo, né, a educação das relações étnico-raciais, seguindo as diretrizes, é claro, né, e o Plano Nacional, nós também, né, a gente segue também o Plano Nacional de Implementação dessa política, buscando a valorização da população negra, né, a valorização da cultura afro-brasileira e da cultura africana na composição, na formação, na contribuição da sociedade brasileira. Eu queria também pontuar algumas questões em relação às políticas ali da gestão em relação à juventude, né? Então, existe um grupo que está pensando nessa juventude num contexto geral, né? Fora todo o trabalho das questões da diversidade, a gente trabalha com os dados mais gerais, desenvolvendo a participação cidadã desses jovens. E aí existem vários programas que incentivam e mobilizam, além do Grêmio Estudantil, que é algo que a gente está fazendo um grande esforço para ampliar a existência dos grêmios, não somente na constituição, na formação desses grêmios, mas que realmente eles sejam ativos na sua escola e na sua comunidade. Então, existe todo esse empenho para que isso aconteça. E outra coisa bastante importante quando a gente fala da juventude é lembrar que em 2013 foi regulamentado o Estatuto da Juventude, que veio de um trabalho aí, através de uma lei, a gente força que todo o empenho e as questões de direitos desses sujeitos sejam realmente cumpridas, né? Veio de um histórico aí de várias conferências da juventude, do Plano Nacional da Juventude. No Estado existe uma comissão dentro da Secretaria da Assistência Social, da Família e do Desenvolvimento Social, que cuida de todo esse processo e faz o trabalho intersecretarial, que eu acho bastante importante, que não é só a educação discutindo a juventude, não é só a assistência social discutindo a juventude, saúde, são todos juntos discutindo as questões de juventude, porque são sujeitos de direito, e aí isso acontece de uma forma mais significativa quando todos têm todos se unem para olhar o mesmo sujeito, né? Então, acho que é um momento bem significativo que a gente tá passando aí, né, no contexto geral. Ok, professora. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos logo em seguida.